Olá, meus irmãos, graça e paz, uma boa tarde para todos. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando para fazermos a oração do entardecer. Convido vocês, amados diletos irmãos, a orarmos e buscarmos a presença de Deus. Hoje pela manhã eu comecei a falar sobre perdão. Então eu vou trabalhar esse tema essa semana falando sobre perdão, amados. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 9, está escrito assim: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra Ele. Muito bem, amados. Aqui nós vemos que ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. O perdão, amados, é a expressão mais forte do sentimento. Na verdade, ele é o mais puro e límpido que faz parte do sentimento humano. Mas não é parte integrante do sentimento humano, mas é parte integrante do sentimento de Deus. O perdão é a expressão do amor, sem a qual a vida não existe, sem a qual os mares ficam secos, sem a qual a terra permanece em trevas, sem a qual o povo fica sem Deus. Quando guardamos qualquer ressentimento contra alguém, por menor que seja, ficamos absolutamente presos a este sentimento, pois é um sentimento negativo, tipo um grilhões que nos amarra neste mundo. Somos amarrados pela corda dos nossos pecados. O nosso corpo fica prisioneiro. Isto porque a nossa alma entra em prisão e a nossa vida para de se desenvolver. Se nós não liberamos perdão, entramos num retrocesso de sentimento negativo. Mas se tomamos uma atitude sincera de isentar de culpa aquele que nos ofendeu, então imediatamente a nossa alma se liberta. E a nossa vida diante do retrocesso começa a crescer. A nossa vida entra no estado de desenvolvimento, tanto material, mental e espiritual. Nós entramos em um processo progressivo. Então, amados, diletos irmãos, cada um de nós deve ter a necessidade de se perdoar. Pois muitas vezes, amados, eu tenho conversado com algumas pessoas e elas dizem: presbítero, eu sou incapaz de receber o perdão de Deus
porque eu mesmo sou incapaz de perdoar a mim mesmo de tudo o que eu tenho feito nesta vida. Então, tamanha é a necessidade de cada um de se perdoar a si mesmo para receber o perdão de Jesus. É necessário, amados, reconhecermos a nossa culpa, reconhecermos que somos culpados diante de um Deus vivo, o Criador do universo, o único Deus verdadeiro, o Pai de toda a criação. É isso que está escrito na oração sacerdotal, ou na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, quando Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Então, amados, diletos irmãos, existe uma necessidade de perdoarmos aquele que tem nos ofendido, mas necessidade tem o ofendido de perdoar do que o próprio ofensor de ser perdoado. Por isso mesmo, eu estou trazendo, amados, uma mensagem de reflexão, esperando assim contribuir de uma forma ou de outra para que todos os que aspiram à vida espiritual, para todos aqueles que aspiram à vida eterna, ter a consciência purificada e ficar imune do laço do pecado que os amarra. Esse laço do pecado ele é chamado de laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que está no livro de Salmo 91, versículo 3 até o versículo 6, onde diz assim, que ficamos livres do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, inclusive do terror noturno e da seta que voa de dia e da peste que se propaga na escuridão das trevas e na mortandade que assola ao meio-dia. É isso que está no Salmo 91, versículo 3 a versículo 6. Então, amados, diletos irmãos, o meu objetivo é encaminhar a cada um, inclusive a mim mesmo, a ter em mente a presença do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa ser participante da sua igreja, para que a sua igreja possa se levantar da prostração, desta prostração espiritual em que se encontra. Muitas pessoas estão amarradas pelas cordas dos seus pecados porque não sabem liberar o perdão. Então, eu quero convidar vocês, amados diletos irmãos, a exaltar ao Senhor nosso Deus neste mundo de treva em que vivemos, mas exaltar a Ele seguindo os seus conselhos, para que venhamos ser verdadeiramente testemunho
da sua própria verdade. Então, como começar a ter esta vida abundante? Então começa com atitudes simples, mas de grande importância. Qual é essa atitude, irmão Gregório? A atitude é saber perdoar. Então, que o Espírito Santo nos ensine a liberar o perdão. Que o Espírito Santo também me perdoe a mim, pois Ele é testemunho de que o nosso propósito foi o mais sincero possível. Que o Espírito Santo do perdão venha suprir todas as necessidades da nossa vida e corrigir as nossas falhas, nossas deficiências, a fim de que o seu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, seja honrado pelos séculos dos séculos. Que ao liberarmos perdão aos nossos irmãos que nos ofenderam, e ao sermos capazes de perdoar as nossas próprias erros e falhas, amados, possamos alcançar a misericórdia de Deus. Eu não sei o que estarei falando amanhã pela manhã sobre perdão, mas eu estarei me colocando na presença de Deus. Eu quero trabalhar essa semana sobre perdão. Talvez você vai questionar: presbítero Gregório parou de ministrar o ensino pastoral? Não, amado, estou escrevendo. Meu tempo é muito limitado. Estou escrevendo a mensagem do Sermão do Monte para gravar. Depois que estiver pronto, eu estarei gravando. São 9 características, são na verdade 8 características do Sermão do Monte, mas na verdade é 9, porque o 9º ele também é comparado com o 8º. Mas vamos à oração do entardecer de hoje. Você, amados irmãos que acredita no poder da cura, do milagre, se quer pegar um copo com água, pegue e estaremos orando. Eu darei 15 segundos para você pegar esse copo com água. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos à oração do entardecer de hoje. Eterno e soberano Deus, é a Ti, Pai amado, que nesse entardecer de hoje elevo a minha alma, elevo a Ti, Senhor, a minha voz. Eu venho, Senhor, humildemente pedir perdão pelas falhas, por todos os pecados, pelas concupiscências, pela soberba, pela iniquidade praticada. Muitas vezes, ó Deus, eu deixei de zelar pela minha própria atitude. Muitas vezes agi precipitadamente, pronunciei palavras que não deveria pronunciar, agi de maneira que não deveria agir, fui soberbo, fui violento, fui muitas vezes ingênuo até, diante das dificuldades que surgiram diante da minha vida, e eu não soube honrar o Seu nome, Pai. Então eu te peço perdão. Perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades. E tem misericórdia de mim, Pai.
para que eu possa, neste entardecer de hoje, estender esta minha oração em favor, em súplica, em adoração daqueles, Senhor, que estão se perdendo neste mundo, daqueles que são incapazes de liberar perdão. A oração do Pai Nosso, ele se encerra quando diz: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a qual nos tem ofendido. Como podemos receber o perdão da ofensa, dos nossos pecados, se somos incapazes de liberar perdão sobre as pessoas que nos ofenderam, Senhor? O Senhor é amor, o Senhor é paz, o Senhor é justiça, é benignidade, o Senhor é a própria verdade. Então nos ensina a viver esta verdade. Guia nossos caminhos, Pai. Guia-nos na vereda da justiça. Instrua-nos, Senhor, através da Tua palavra. Ilumine a nossa mente, o nosso coração. Que possamos receber dentro do nosso coração a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. E que Teu Espírito Santo passe a testemunhar ao nosso espírito que somos alvo do Teu amor, que fomos gerados novamente mediante a regeneração e o perdão dos nossos pecados, e que assim sejamos capazes de perdoar a ofensa daqueles que nos ofenderam, daqueles que se levantaram contra nós, daqueles que desejam o nosso mal, daqueles que muitas vezes desprezou o nosso amor, nos abandonou, nos traiu, nos envergonhou, Pai. Então arranque de nós todo sentimento negativo, todo sentimento que venha destruir a nossa felicidade, e ensina-nos a estender o perdão. Ensina-nos a perdoar, assim como Cristo tomou sobre si os nossos pecados, para que Ele fosse a propiciação e Ele pudesse nos perdoar de todas as falhas, de todo o pecado, e que nos levasse a sentar nas regiões celestiais, recebendo dele a graça da vida, o perdão e a misericórdia. Eu oro, meu Deus, por todos os meus irmãos, por todos aqueles que estarão recebendo este áudio de oração. Eu oro pela pastora Sara Ramos, ou Sara Raquel. Eu oro, Senhor, pela pastora Juliette. Eu oro pela pastora Joana Dark. Eu oro, Senhor, pela pastora Rose Bezerra, pelo pastor Giovano, Pai, pela sua família, pelo pastor Jackson, pelo pastor Orsidne. Eu oro, meu Deus, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas minhas netas, pelos meus genros, por Bruno, Senhor, o meu ex-genro. Cubra, Senhor, cada um com o teu manto de glória. Eu oro pela família da minha esposa, a minha sogra, o meu sogro, os meus cunhados, as minhas cunhadas, os meus concunhados, Pai, os meus sobrinhos. Eu oro, Senhor, pela família Louveira, por todos eles, Senhor, por meus irmãos carnais, pelos Ósimo, Ananias, Irineu, Rosalino, Albino, a Lúcia, Claudina, a Elisângela, e por todos os descendentes direto da minha família. Ó Deus, eu te peço
Que o Senhor nos cubra com o teu manto de glória e nos ensina, Senhor, a seguir a vereda da justiça. Eu oro por essa pátria amada, por esse imenso Brasil. Eu peço, Senhor, misericórdia a favor desse imenso Brasil. Eu venho, Deus, pedir que a tua graça seja restaurada em nossa vida, que o teu perdão seja estendido à nossa alma, que o Senhor guie os nossos passos, transforme, Senhor, todas as lutas em vitória, toda lágrima em alegria, toda tristeza seja arrancada dos nossos corações, que tudo aquilo que tem impedido a nossa felicidade, as muralhas que se levantaram para impedir a nossa felicidade, seja arrancada do nosso caminho. É isso que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.